Sabe qual é o maior medo de um homem imaturo? Não é ficar sozinho, não é ser rejeitado, é encontrar uma mulher que enxerga através dele, uma mulher que não cai em historinha bem contada, que não se impressiona com conquista superficial, que percebe a diferença entre o que ele fala e o que ele faz. Quando você é esse tipo de mulher, você vira um perigo para o ego masculino frágil, porque ele construiu uma imagem perfeita de si mesmo, uma persona que funciona com mulheres que ainda não acordaram. Mas com você, essa máscara não funciona. Você vê além, e isso ativa todos os alarmes de defesa dele. A psicologia e a neurociência confirmam o que Jung já intuía. Quando um homem percebe que perdeu o controle da narrativa, que não consegue mais te manipular ou prever suas reações, o cérebro dele entra em modo de fuga. Hoje eu vou te mostrar esse processo por dentro. E por que ser profunda demais para homens rasos, na verdade, é uma proteção divina para a sua vida emocional. Existe uma verdade que ninguém te prepara para aceitar. Amor não é suficiente. Você pode amar profundamente, ser compreensiva, paciente, estar disposta a construir junto. Mas se ele é imaturo emocionalmente, nada disso vai fazer diferença. Porque homem imaturo não foge de amor. Ele foge de espelho. E toda mulher profunda é um espelho natural. Você reflete para ele tudo o que ele ainda não resolveu dentro de si mesmo. Reflete a imaturidade, a falta de propósito, os medos não enfrentados, as feridas não curadas. E isso é tão desconfortável que ele prefere dizer que você não é a pessoa certa do que reconhecer que ele não está pronto para pessoa nenhuma. Jung chamava isso de projeção da sombra. Hoje você vai entender como funciona, por que acontece e, principalmente, por que você não pode e não deve tentar consertar isso por ele. Prepare-se para um mergulho profundo na psicologia masculina, que vai mudar completamente como você enxerga relacionamentos. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa seu like nesse vídeo e considera se tornar membro para apoiar esse trabalho de transformação feminina. Vamos começar. Quando Jung desenvolveu o conceito de sombra, ele estava descrevendo todas as partes de nós mesmos que rejeitamos, que empurramos para o inconsciente porque não queremos reconhecê-las. Todo mundo tem sombra. Isso não é defeito, é condição humana. Mas existe uma diferença enorme entre ter sombra e fazer o trabalho de integrá-la. Homens maduros reconhecem que têm sombra e fazem o trabalho terapêutico, espiritual e emocional de trazer essas partes para a luz, de curar, de integrar. Homens imaturos negam a existência da sombra e vivem projetando essas partes rejeitadas em outras pessoas, especialmente em mulheres. E quando você é uma mulher profunda, você se torna a tela perfeita para essas projeções. Não porque você fez algo para merecer isso, mas porque sua própria presença autêntica funciona como um espelho que reflete a sombra dele de volta para ele. E isso é insuportável para quem ainda não teve coragem de olhar para dentro. Vou te dar um exemplo concreto de como isso funciona. Imagine um homem que no fundo tem uma insegurança profunda sobre seu próprio valor. Ele compensa isso com conquistas externas, com uma imagem de sucesso, com arrogância disfarçada de confiança. Quando ele encontra uma mulher superficial, essa dinâmica funciona perfeitamente. Ela se impressiona com as conquistas, acredita na imagem, aceita a arrogância como confiança real. Mas quando ele encontra você, uma mulher que já fez seu próprio trabalho interno, que conhece a diferença entre verdadeira autoestima e compensação de ego, a dinâmica desmorona. Você não se impressiona com conquistas externas, porque sabe que valor real vem de dentro. Você vê através da arrogância e reconhece a insegurança que ela está tentando esconder. E, de repente, ele se sente nu, exposto, vulnerável. E em vez de usar isso como oportunidade para finalmente enfrentar a própria sombra, ele te culpa por fazê-lo sentir assim. Diz que você é crítica demais, exigente demais,
que nunca está satisfeita. Quando, na verdade, tudo que você está fazendo é existir autenticamente e isso já é espelho suficiente. A neurociência nos mostra algo fascinante sobre como o cérebro masculino processa ameaças ao ego. Quando o senso de identidade de um homem é ameaçado, quando ele sente que pode ser visto como menos do que a imagem que construiu de si mesmo, a amígdala dispara sinais de perigo exatamente como se fosse uma ameaça física. O corpo entra em modo de estresse agudo. Cortisol é liberado. O sistema nervoso simpático é ativado. E nesse estado, ele literalmente não consegue acessar as partes do cérebro responsáveis por raciocínio complexo, empatia ou comunicação madura. Ele opera no modo mais primitivo: lutar, fugir ou congelar. E porque lutar significaria admitir que tem algo a defender, e congelar significaria ficar paralisado na vulnerabilidade, a maioria escolhe fugir, cria distância, para de responder mensagens, arruma desculpas. E você fica completamente confusa, porque do seu ponto de vista nada de ameaçador aconteceu. Mas do ponto de vista do cérebro imaturo dele, você é a ameaça, não você como pessoa, mas o que sua presença representa, a possibilidade de ser visto como realmente é. Escreve nos comentários se você já passou por isso. Ele estava super envolvido até você mostrar que tem discernimento próprio. Preciso te falar sobre a diferença entre conexão superficial e intimidade real. Conexão superficial é fácil, é divertida, é baseada em química, atração, conversas leves, experiências compartilhadas no nível da superfície. Homens imaturos adoram conexão superficial porque ela não exige vulnerabilidade real. Eles podem manter a máscara, podem continuar sendo a versão editada de si mesmos, podem evitar qualquer coisa que toque camadas profundas. Intimidade real é completamente diferente. Intimidade real exige que você tire a armadura, exige honestidade sobre medos, inseguranças, feridas. Exige comunicação sobre necessidades emocionais. Exige compromisso não só com a pessoa, mas com o processo de crescimento conjunto. E isso aterroriza homens que nunca aprenderam a estar consigo mesmos em profundidade. Como eles podem estar com você em profundidade se eles nunca estiveram com eles mesmos lá? Como eles podem se abrir emocionalmente se passaram a vida inteira construindo muros para não sentir? Como eles podem se comprometer com o crescimento se estão confortáveis na estagnação? Jung falava sobre o processo de individuação como a jornada de se tornar quem você realmente é. É um processo que exige coragem, porque você precisa enfrentar tudo em si mesma que é desconfortável. Precisa integrar a sombra. Precisa desenvolver as partes menos desenvolvidas da psique. Precisa se diferenciar das expectativas que colocaram em você desde criança. É um trabalho árduo, solitário muitas vezes, e que nunca realmente termina. Mas é esse trabalho que te transforma de alguém que vive no piloto automático, reagindo a padrões inconscientes, para alguém que vive com consciência, fazendo escolhas alinhadas com sua verdadeira essência. E quando você está nesse processo, quando você está fazendo esse trabalho profundo de individuação, você naturalmente começa a perceber quem mais está fazendo o trabalho e quem não está. Você desenvolve um radar. E homens que não estão fazendo o trabalho, homens que ainda estão dormindo, começam a ficar desconfortáveis na sua presença, porque você está operando de um lugar de consciência que expõe a inconsciência deles. Tem algo que acontece quando você se torna uma mulher consciente, quando você acorda para padrões, quando você para de aceitar explicações que não fazem sentido. Você começa a fazer perguntas. Não de forma acusatória, mas de forma genuinamente curiosa. Você pergunta sobre incoerências, sobre por que ele diz uma coisa, mas faz outra, sobre o que ele realmente sente, sobre o que ele quer de verdade.
E para um homem que nunca foi honesto consigo mesmo, essas perguntas são apavorantes, porque ele não tem respostas. Ele nunca parou para se perguntar essas coisas. Ele só vive reagindo, seguindo scripts aprendidos sobre como o homem deve se comportar, sobre o que é esperado dele, sobre como manter controle. E quando você faz perguntas que exigem que ele olhe para dentro, que ele seja vulnerável, que ele seja honesto, todo o sistema de defesa dele entra em pânico. E a resposta é te fazer sentir que você está sendo invasiva, que você quer saber demais, que você deveria relaxar e apenas curtir o momento. Mas você sabe que não pode, porque você não é mais a mulher que aceita superficialidade. Você evoluiu além disso. Quantos desses padrões você reconhece? Coloca nos comentários. Vou te contar algo sobre padrões de apego que vai iluminar muita coisa. Quando uma criança cresce em um ambiente onde amor é inconsistente, onde os cuidadores são emocionalmente disponíveis às vezes e distantes outras vezes, o cérebro dela desenvolve um estilo de apego evitativo como mecanismo de sobrevivência. Basicamente, a criança aprende que depender emocionalmente de alguém é perigoso, porque essa pessoa pode desaparecer a qualquer momento. Então, ela desenvolve estratégias de autorregulação que não envolvem outras pessoas. Aprende a ser autossuficiente emocionalmente, e isso vira padrão na vida adulta. Homens com apego evitativo se orgulham de não precisar de ninguém. Eles valorizam independência acima de tudo. E relacionamentos íntimos ativam todos os medos antigos de abandono que eles enterraram no inconsciente. Então, quanto mais próximo emocionalmente você tenta ficar, mais eles recuam. Não é pessoal, é programação neurológica formada há décadas. Mas aqui está o problema. Você não pode amar alguém de um jeito que reprograme o sistema nervoso dele. Isso é trabalho terapêutico que ele precisa fazer sozinho. E enquanto ele não fizer, vai continuar fugindo de qualquer mulher que ofereça intimidade real. A diferença entre você e uma mulher que ainda não despertou é que você já não aceita migalhas emocionais. Você já entendeu que merece presença consistente, comunicação clara, comprometimento genuíno. E isso é lindo. Isso mostra crescimento. Isso mostra que você fez seu trabalho interno. Mas também significa que você automaticamente filtra para fora todos os homens que só sabem oferecer migalhas. E olha, a maioria dos homens ainda está nesse estágio. A maioria ainda opera de um lugar de imaturidade emocional, oferecendo atenção quando convém, compromisso quando não exige muito, profundidade quando não ameaça a zona de conforto. E para esses homens, você se tornou inacessível. Não porque você seja difícil, mas porque você elevou o padrão e eles não conseguem alcançar. Então eles fazem uma de duas coisas. Ou tentam te fazer sentir que seu padrão é alto demais, que você está pedindo muito, que deveria ser mais flexível. Ou simplesmente vão embora procurar alguém que ainda aceita migalhas. E ambas as opções te mostram exatamente quem eles são. Preciso falar sobre projeção da ânima, porque isso é central para entender por que homens imaturos fogem de mulheres profundas. Anima, na psicologia junguiana, é a personificação do feminino inconsciente dentro do homem. É a ponte entre seu ego consciente e o inconsciente coletivo. É através da ânima que ele acessa emoções, intuição, criatividade, capacidade de conexão profunda. Mas a maioria dos homens nunca desenvolveu uma relação consciente com a própria ânima. Então, eles projetam essa ânima em mulheres reais. E essa projeção funciona assim. Ele não vê você como você realmente é. Ele vê uma versão idealizada, uma fantasia, uma tela em branco, onde ele pinta tudo o que falta na vida interior dele. No começo, essa projeção é positiva. Você é perfeita. Você é a musa. Você é tudo o que ele sempre procurou. Mas essa não é conexão real.
é ilusão. E quando você inevitavelmente se mostra humana, com necessidades, com opiniões, com complexidades que não cabem na fantasia dele, a projeção muda. De repente, você vira a bruxa, a controladora, a que quer demais. E o que mudou? Nada em você, apenas a projeção dele. Escreve despertar nos comentários se você finalmente entendeu que não é sobre você mudar, é sobre ele crescer. Sabe o que mais dói em tudo isso? Você ver o potencial dele. Você vê quem ele poderia ser se fizesse o trabalho. Você vê a bondade enterrada debaixo da defensividade. Vê a sensibilidade escondida atrás da indiferença forçada. Vê o homem real por trás da persona que ele construiu. E você quer acreditar que seu amor, sua paciência, sua compreensão vão ajudá-lo a acessar essas partes. Mas a verdade difícil é esta: você não pode amar alguém até a cura. Você não pode ser tão compreensiva que ele magicamente desenvolve maturidade emocional. Você não pode ser tão paciente que ele finalmente decide fazer terapia, enfrentar os traumas, integrar a sombra. Essas são escolhas que só ele pode fazer. E muitos homens nunca fazem. Eles passam a vida inteira evitando, fugindo, culpando mulheres por não serem o que eles precisam, quando o que eles precisam não está fora, está dentro. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais rápido você para de desperdiçar energia tentando salvar quem não pediu para ser salvo. A janela de tolerância emocional é um conceito da neurociência que explica nossa capacidade de processar emoções sem entrar em desregulação. Quando estamos dentro da janela, conseguimos sentir sem ser dominados pela emoção. Conseguimos pensar com clareza mesmo em situações emocionalmente carregadas. Conseguimos nos comunicar de forma madura. Mas quando saímos da janela, ou entramos em hiperativação, ficando ansiosos, agressivos, defensivos, ou em hipoativação, ficando entorpecidos, dissociados, desligados. Homens que nunca trabalharam regulação emocional têm janelas de tolerância muito estreitas. Qualquer intensidade emocional já os joga para fora. E relacionamentos são inerentemente intensos emocionalmente. Vão ter conflitos, vão ter momentos de vulnerabilidade, vão ter conversas difíceis. Se a janela dele é estreita, ele vai passar mais tempo fora dela do que dentro. E quando está fora, não adianta você tentar conversar racionalmente. Não adianta você explicar seus sentimentos com calma. Ele não está acessando a parte do cérebro que processa a comunicação madura. Ele está em modo de sobrevivência. E em modo de sobrevivência, a única resposta que ele conhece é se afastar. Tem uma coisa sobre mulheres profundas que homens imaturos não entendem. Você não é profunda para ser difícil. Você é profunda porque já passou por coisas que te forçaram a ir fundo, porque já enfrentou dores que te obrigaram a olhar para dentro, porque já teve que fazer o trabalho de cura que não tem atalho. Sua profundidade não é afetação, não é drama. Não é você complicando as coisas de propósito. É resultado de jornada. É cicatriz que virou sabedoria. É ferida que virou força. E quando ele diz que você é complicada, o que ele está realmente dizendo é que ele ainda não passou pelo que você passou. Ele ainda está na superfície porque a vida ainda não exigiu que ele mergulhasse. Ou exigiu e ele escolheu não mergulhar. E isso é uma diferença fundamental de maturidade que nenhuma quantidade de compatibilidade superficial vai compensar. Jung dizia que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se há alguma reação, ambas são transformadas. Mas essa transformação só acontece quando há abertura real, quando há disposição de ser afetado pelo outro, quando há coragem de deixar que o relacionamento te mude. Homens maduros entendem isso. Eles entram em relacionamentos sabendo que vão precisar crescer, que vão ser desafiados, que vão ter que enfrentar partes de si mesmos que prefeririam ignorar. E eles abraçam isso, veem como oportunidade.
Homens imaturos querem relacionamentos que os mantenham exatamente como são. Querem alguém que se adapte a eles, não alguém que os convide a evoluir. Querem conforto, não crescimento. E quando você aparece naturalmente convidando para crescimento, simplesmente por ser quem você é, eles sentem como cobrança, como pressão, como se você estivesse pedindo demais. Quando na verdade você não está pedindo nada, você só está sendo autêntica. E autenticidade naturalmente convida autenticidade. Mas se ele não tem autenticidade para oferecer, vai fugir. Coloca um coração nos comentários se você reconheceu que já tentou se diminuir para caber no espaço emocional dele. Vou te falar uma verdade que talvez doa. Muitos homens preferem mulheres que ainda estão dormindo, mulheres que ainda perseguem, que ainda imploram, que ainda aceitam inconsistência, porque com essas mulheres eles podem continuar sendo meninos, não precisam crescer, não precisam assumir responsabilidade emocional, não precisam fazer escolhas maduras, eles podem apenas reagir, apenas existir no conforto da própria imaturidade. E sempre vai ter uma mulher disposta a compensar, a preencher os buracos emocionais, a fazer o trabalho emocional pelos dois. Mas você já não é essa mulher. Você acordou, você viu os padrões, você entendeu seu valor e agora você exige reciprocidade. Exige que se ele está na sua vida, ele também faça o trabalho dele. Isso é aterrorizante para quem nunca fez trabalho nenhum. Então eles vão procurar águas mais rasas e você vai sentir rejeição no começo, mas depois vai entender que não foi rejeição, foi proteção. Foi o universo te livrando de um relacionamento que ia te custar sua essência. Os complexos, na teoria junguiana, são grupos de conteúdos emocionais carregados que ficam no inconsciente, causando interferência na vida consciente. Um homem pode ter complexo de inferioridade e compensar com arrogância. Pode ter complexo materno não resolvido e projetar isso em todas as mulheres. Pode ter complexo de poder e precisar sempre estar no controle. Esses complexos são ativados em relacionamentos. E quando uma mulher profunda aparece, ela inevitavelmente vai tocar nesses complexos. Não de propósito, mas simplesmente por ser real, por ter necessidades, por não caber nos papéis que os complexos dele esperam que ela cumpra. E quando o complexo é ativado, ele reage do complexo, não da consciência. Ele pode ficar defensivo sem razão aparente. Pode se sentir atacado quando você só fez uma pergunta. Pode interpretar tudo o que você faz através da lente distorcida do complexo. E você não consegue competir com o complexo, porque complexo não é racional, é emocional, é inconsciente. E a única forma de resolver complexo é através de trabalho terapêutico profundo que traz esse conteúdo para a consciência e integra. Sabe qual é um dos maiores sinais de maturidade emocional? Capacidade de regulação emocional autônoma, ou seja, conseguir lidar com suas próprias emoções sem precisar que outra pessoa valide, acalme, resolva. Homens maduros desenvolveram essa capacidade. Quando sentem medo, ansiedade, insegurança, eles conseguem processar isso internamente. Podem até compartilhar com a parceira, mas não dependem dela para regular. Homens imaturos dependem de regulação externa. Precisam que você acalme os medos deles, que valide o ego deles, que prove constantemente que eles são suficientes. E isso cria uma dinâmica exaustiva onde você se torna responsável pelo estado emocional dele. E quando você para de fazer isso, quando você estabelece que você não é terapeuta dele, ele entra em pânico, porque ele nunca aprendeu a se autorregular. E em vez de aprender, ele prefere procurar outra mulher que aceite esse papel. Escreve nos comentários: nunca mais eu me diminuo,
Se você decidiu que não vai mais caber em espaços pequenos demais para a sua alma, a sombra masculina não integrada é perigosa não porque seja má, mas porque opera sem consciência. Um homem que nunca olhou para a própria raiva reprimida pode ser passivo-agressivo sem perceber. Um homem que nunca integrou a própria vulnerabilidade pode ser emocionalmente indisponível, achando que está apenas sendo forte. Um homem que nunca processou mágoas antigas pode punir mulheres atuais por feridas de relacionamentos passados. E a tragédia é que, sem consciência, sem trabalho interno, esses padrões se repetem indefinidamente. Ele vai de relacionamento em relacionamento achando que o problema são as mulheres, achando que não teve sorte, achando que ainda não encontrou a certa, quando, na verdade, todas eram certas ou erradas na mesma medida. O problema não estava nelas. Estava nos padrões não resolvidos dele, que ele leva para todo o relacionamento como bagagem invisível. Você precisa entender algo fundamental. Homens imaturos não fogem de você. Eles fogem deles mesmos. Fogem de tudo que ainda não tiveram coragem de encarar. Fogem das conversas difíceis que teriam que ter consigo mesmos. Fogem da responsabilidade de crescer. Fogem do desconforto de sair da zona de conforto. E você, como mulher profunda, sem fazer absolutamente nada além de existir autenticamente, representa tudo isso que eles estão fugindo. Você é o espelho. Você é o convite. Você é a possibilidade de uma vida mais autêntica. E isso, para quem vive de máscaras, é aterrorizante. Então não personalize. Não carregue a culpa. Não se diminua tentando ser menos ameaçadora. Porque o problema nunca foi sua profundidade. O problema é a superficialidade dele. E você não resolve superficialidade alheia se tornando mais rasa. Você só perde sua essência no processo. Tem um momento na jornada de toda mulher consciente em que ela precisa tomar uma decisão. Continuar tentando fazer dar certo com homens que não estão prontos, ou honrar onde ela está na própria jornada e confiar que os homens certos vão aparecer. E eu sei que a segunda opção é assustadora, porque significa soltar. Significa aceitar que talvez você fique sozinha por um tempo. Significa abrir mão da ilusão de controle, mas também significa liberdade. Significa parar de se contorcer tentando caber em relacionamentos que nunca foram feitos para você. Significa respeitar seu próprio crescimento o suficiente para não voltar atrás. Significa confiar que existe em algum lugar um homem que já fez o trabalho dele, que já enfrentou a própria sombra, que já desenvolveu maturidade emocional e que, quando ele te encontrar, não vai fugir da sua profundidade. Vai mergulhar nela com você. A individuação feminina é um processo lindo e solitário ao mesmo tempo. Você vai perder pessoas no caminho. Vai perder relacionamentos que não cabem mais na versão evoluída de você. Vai perder amizades que eram baseadas em quem você costumava ser. Vai perder a aprovação de pessoas que preferiam você pequena. E vai doer, porque nós somos seres relacionais. Queremos pertencer, queremos ser vistas, queremos ser amadas. Mas a verdade é que você não pode pertencer verdadeiramente a nenhum lugar enquanto não pertencer a si mesma primeiro. Você não pode ser realmente vista enquanto estiver usando máscaras. Você não pode ser autenticamente amada enquanto estiver performando uma versão editada de quem você é. Então, o processo de individuação, embora solitário, é necessário. É o caminho para você se tornar inteira, e somente inteira você pode ter relacionamentos reais com outros inteiros. Coloca nos comentários qual foi o maior insight que você teve até agora. Jung dizia que o objetivo da vida não é perfeição, mas completude. Não é eliminar a sombra, mas integrá-la. Não é nunca sentir medo, mas ter coragem apesar do medo. E quando você entende isso, quando você faz as pazes com sua própria humanidade complexa, você para de buscar homens perfeitos. Você começa a buscar homens inteiros, homens que fizeram o trabalho de integração.
Homens que conhecem sua própria sombra e não a projetam em você. Homens que sentem medo, mas não fogem. Homens que têm feridas, mas estão ativamente curando. E esses homens são raros, não porque não existam, mas porque poucos têm coragem de fazer o trabalho. Mas eles existem, e quando você finalmente encontrar um, você vai saber, porque em vez de fugir da sua profundidade, ele vai reconhecer nela um reflexo da própria. Em vez de se sentir ameaçado pela sua força, ele vai se sentir inspirado. Em vez de tentar te diminuir, ele vai celebrar seu crescimento. E vocês vão crescer juntos, cada um fazendo seu próprio trabalho, mas caminhando lado a lado. Até lá, use esse tempo sozinha com sabedoria, não como punição, não como prova de que você não é amável, mas como oportunidade de se aprofundar ainda mais em quem você é, de curar suas próprias feridas, de integrar sua própria sombra, de desenvolver autorregulação emocional cada vez mais refinada, de clarear seus valores, de fortalecer seus limites, de se tornar tão inteira, tão completa em si mesma, que quando o homem certo aparecer, você não precise dele para se sentir completa. Você vai escolhê-lo como complemento, não como salvação. E essa é a base para relacionamentos realmente saudáveis. Não duas metades desesperadas tentando formar um inteiro, mas dois inteiros escolhendo caminhar juntos. E sobre os homens que fugiram, deseje a eles o melhor. Torça para que um dia tenham coragem de fazer o trabalho. Torça para que encontrem cura. Torça para que parem de fugir e comecem a enfrentar. Mas não espere por isso. Não coloque sua vida em pausa. Não fique olhando para trás, imaginando o que poderia ter sido se, porque a verdade é que não importa o quanto você fosse diferente, se ele não estava pronto, nada teria mudado o resultado. A única diferença é que você teria perdido mais tempo, mais energia, mais partes de si mesma tentando fazer funcionar algo que nunca teve base para funcionar. Então agradeça. Agradeça por cada homem que teve a decência de sair quando percebeu que não conseguia te dar o que você merece. Porque os que ficam fingindo, os que ficam te dando migalhas, os que ficam te mantendo em incerteza, esses causam muito mais dano. Você é profunda. E isso não é defeito, não é problema, não é algo que você precisa consertar. É quem você é. É resultado da sua jornada. É o fruto de cada dor que você transformou em sabedoria, de cada ferida que você curou, de cada padrão que você quebrou. Sua profundidade é seu superpoder, é seu filtro natural, é sua proteção contra relacionamentos superficiais que ia te deixar vazia. Então pare de tentar ser mais rasa para atrair mais homens, porque você não quer mais homens. Você quer o homem certo, e o homem certo não vai fugir da sua profundidade. Ele vai mergulhar nela com você. Ele vai te conhecer em camadas. Vai querer entender como você pensa, como você sente, o que te move, o que te assusta, o que te cura. Ele vai fazer perguntas. Vai escutar de verdade, vai honrar sua complexidade em vez de tentar simplificá-la. E quando você encontrar esse homem, você vai entender por que todos os outros tiveram que sair. Porque você só poderia reconhecer o certo estando inteira. E você só está inteira porque não se diminuiu por nenhum deles. Se você chegou até aqui, eu sei que isso tocou fundo. E eu preciso que você faça algo por mim. Deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrita, ativa o sininho e considera se tornar membro para apoiar esse trabalho que estamos fazendo juntas. Porque cada visualização, cada like, cada comentário mostra para o algoritmo que esse tipo de conteúdo importa. Que tem mulheres buscando profundidade, buscando verdade, buscando evolução. E quanto mais o algoritmo entender isso, mais mulheres vamos alcançar, mais vidas vamos transformar,
Então você não está só consumindo conteúdo, você está fazendo parte de um movimento de despertar feminino. E isso é poderoso. Escreve nos comentários o que mais impactou você nesse vídeo. Qual verdade doeu, mas precisava ser dita? Qual insight mudou sua perspectiva? Porque quando você coloca em palavras, você integra melhor. E quando você compartilha, você ajuda outras mulheres que estão passando exatamente pelo que você já passou. Vocês não estão sozinhas. Nunca estiveram. E juntas estamos redescobrindo o poder da mulher profunda, sábia, digna. A mulher que não aceita migalhas. A mulher que conhece seu valor. A mulher que prefere estar sozinha a estar com alguém que não consegue honrá-la. Essa mulher é você. E ela é linda, forte e sagrada. Nunca esqueça disso. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.